povo de Deus, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a vida de vocês. Amém? Pode se assentar. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Aleluia. Quantos querem ouvir a voz do Senhor aí, meus amados? Glória a Deus. Que não seja eu a falar, mas o Espírito de Deus. Nós liberamos e abençoamos as crianças neste momento, do culto delas. Não é apenas uma salinha, mas é onde eles serão ministrados. Nós liberamos e abençoamos a vida de cada criança, de cada tia, que o Senhor venha conduzir em revelação e sabedoria. Amém? Vocês estão bem, gente? Agora, né? Pastor Nico, se conseguir fechar um pouquinho, tá? Se só dar uma fechada. Porque a minha voz é muito legal. É muito boa. Gente, é um privilégio estar aqui ministrando a palavra do Senhor, da sua vida, do seu coração, e que verdadeiramente possa ser um instrumento do Pai nessa noite sobre a sua vida. Nós temos visitantes aqui nessa noite. Quem está aqui pela primeira vez? Dá um tchau. Tem alguém pela primeira vez aqui? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Tem mais alguém? Seja bem-vinda, seja bem-vindos em nome de Jesus, que vocês possam se sentir em casa. Amém? Nesse bolsão, na frente da cadeira de vocês, tem uma fichinha. Você pode estar assinando o teu nome, pode estar entregando para alguém da equipe, dos nossos voluntários. Amém, igreja? Irmãos, hoje, quem estava aqui? A mulherada estava aqui quarta-feira, dá uma glória. Glória a Deus, não tem que me ouvir de novo, irmãos. Não tem que me aguentar de novo. Foi bênção, glória a Deus. Irmãos, é uma honra, um privilégio, uma responsabilidade estarmos aqui ministrando a palavra de Deus. Mas o Senhor é aquele que nos escolhe e nos chama, né? E o tema da palavra nesta noite é: ou você muda, ou tudo se repete. É tempo de mudança, igreja. É tempo de mudança. Quem quer mudança aqui, irmãos? Quem precisa de mudança aqui, dá uma glória. Quem precisa de mudança, fala assim: vem em mim, Jesus. Isso aí, igreja do Senhor. Nós ainda estamos no mês de janeiro. Hoje é dia 21/1/2024. E o Senhor já começou esse ano marcando as nossas vidas com palavras proféticas, com atos proféticos. E o Senhor começou com tudo, balançando a nossa vida, o nosso interior, o nosso comportamento, a maneira que nós pensamos, a maneira que nós agimos. Eu não sei para você, mas para mim, o Senhor já começou a fazer assim, ó: ou esse ano vai ou não vai. Eu entrei esse ano assim: ou vai. Não quero mais. Algumas coisas ainda de 2023 eu não quero trazer para 2024. E como o pastor me disse aqui no louvor, esse vai ser um ano especial. Se você crê nisso, toma posse. Vai ser um ano especial na sua história. Vai ser um ano especial na sua vida. E hoje nós vamos falar de alguns princípios para rompermos em Deus. É tempo de romper. Para começar o ano dentro, debaixo de um alinhamento que os céus está liberando sobre este lugar. Eu creio, acredito, irmãos, e tenho certeza de que os céus têm liberado tantas coisas sobre essa casa, sobre este lugar, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Para trazer um novo tempo, transformação, mudança de mentalidade, cura, restauração, libertação. Agora ficou legal isso. Cura. Não, é de verdade. Ficou bom, agora ficou melhor. E só que nós precisamos, irmãos, nos submeter e estarmos debaixo desse alinhamento. Nós precisamos do prumo do Espírito Santo para que haja alinhamento. O prumo, irmãos, para que é?
Quem já trabalhou em obra aí, quem já usou um prumo? Quem já usou um prumo aí? Pastor Vladimir, o prumo daqui que é? Da alinhamento. E nós precisamos do prumo do Espírito Santo para que haja um alinhamento completo. Em áreas específicas da nossa vida. Em áreas específicas da nossa história. Em áreas específicas da nossa casa. Em áreas específicas da nossa família. Em áreas específicas que alcançarão as nossas próximas gerações. Porque todo alinhamento que os céus libera e declara e estabelece sobre a minha vida e a sua vida, vai sobre as nossas próximas gerações, sobre os filhos dos nossos filhos. Então é tempo de mudar. Ou decidimos mudar, ou decidimos romper, ou viveremos exatamente da mesma forma que iniciamos. Hoje, se você olhar para a sua vida, se a gente pegar o gancho do livro que foi ministrado aqui, que o Senhor nos resgatou do abismo, o Senhor nos resgatou da escravidão do pecado, o Senhor nos resgatou do império da morte e nos trouxe para a vida. Talvez faz 1, 5, 10, 15, 30, 40 anos que você foi resgatado. A tua vida é a mesma? Não tem como. Não pode ser a mesma. Porque à medida que nós caminhamos com Cristo Jesus, nós estamos vivendo um alinhamento juntamente com a palavra, que é viva e eficaz, que traz libertação sobre a nossa vida e restauração sobre a nossa história e sobre a nossa casa. Irmãos, o inimigo ele está constantemente tentando te travar e te paralisar, sabe por quê? Não tem a ver com você. Tem a ver com a tua geração, tem a ver com os seus. E se ele consegue travar você, ele consegue travar toda a sua geração. Mas tem uma coisa também: se você consegue romper, se você consegue destravar, se você consegue avançar, ser restaurado, curado, liberto e salvo, toda a sua geração será alcançada. Vamos declarar: amanhã a minha geração não vai viver o que eu estou vivendo hoje. Os meus não vão viver o que eu estou vivendo hoje. Vão ser muito maior, muito melhores, vão avançar. Não vão passar por ambientes de escravidão que eu e você acabamos passando. Então, meus amados, hoje é mais um culto de ativação. Sabe o que eu falei para as mulheres aqui quarta-feira? Entrou nessa igreja, já era. Perdeu. Entrou aqui na casa, comunidade ativa. Você acha que esse nome é em vão, irmãos? Ainda mais esse ano que é ano de aniversário, é ano de contemplação, de celebração, é o ano onde nós iremos fechar um ciclo de uma década de 10 anos. É muita ativação nesse lugar, irmãos. Então, se você entrou aqui, áreas serão ativadas para a glória do Senhor, amém? Então, hoje é um tempo de alinhamento sobre as nossas vidas. Na nossa área espiritual, na nossa vida emocional, familiar, conjugal, financeira, profissional. Na saúde, no serviço, no intelectual, na nossa mente, irmãos. Talvez existem batalhas travadas em áreas que ainda não foram resolvidas. Talvez existem batalhas travadas no mundo espiritual, irmãos. Travadas há muito tempo, sabe por quê? Porque ainda existem áreas na minha e na sua vida que precisam ser resolvidas. Existem algumas dívidas que precisam ser pagas. E hoje vai ser, em nome de Jesus. Queria que você abrisse a palavra de Deus comigo em Deuteronômio, no capítulo 28, no verso 1. Aleluia. Para você que não trouxe, tem aqui no telão. Deuteronômio 28, do 1 ao 9. Amém? E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Pega o mistério aí, irmãos. Pega a chave.
e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da sua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres as tuas mãos, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos caminhos dele. Não precisava nem pregar. Quer viver debaixo da bênção do Senhor? Quantos querem viver debaixo da bênção do Senhor? Caminha em obediência. Quer viver debaixo da bênção do Senhor? Caminhe debaixo de princípios. Que a base da nossa história e da nossa vida não sejam os nossos princípios, os nossos acontecimentos, os nossos achismos, os nossos paradigmas, mas seja a base para os nossos pés, o princípio de Deus. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito será o fruto do teu ventre, meu amado, bendito será até o fruto do ventre do teu cachorrinho. Ah, pastora, mas é lá no tempo da lei. Quando Moisés estabeleceu as leis, ele foi guiado pelo Senhor. E quando nós falamos de lei, muitas pessoas elas gostam de falar assim: ah, mas é no tempo da lei. Hoje nós vivemos no tempo da graça. Obediência ao Senhor e uma vida de fidelidade, amar ao Senhor e fazer a sua vontade não é lei, é princípio. Reconhecer o nome de Jesus, aceitá-lo como nosso único e suficiente Salvador, querer viver uma vida diferente, uma vida de abundância, irmãos, isso não é lei, é princípio. Mas se nós não vivemos dentro do princípio da palavra de Deus, se nós não obedecemos a palavra, se nós não obedecemos aquilo que o Senhor tem estabelecido sobre as nossas vidas, sabe o que nós vamos atrair sobre a nossa vida e sobre a nossa geração? Maldição. Bendito serás, porque bendito serás aquele que teme ao Senhor, aquele que guarda os seus caminhos, aquele que guarda o seu coração na presença dEle, meu amado. Há uma bênção sobre a obediência e nós precisamos caminhar debaixo dessa bênção. É tempo de sairmos debaixo do jugo do pecado de maldição. É tempo de nós rompermos pecado de maldições que tem nos escravizado por muito tempo. Assim como o pecado, irmãos, eu sempre falo que o pecado, ele abre um leque, né? Ele abre brechas, meu Deus. Ele abre um leque para tanta maldição na nossa vida. Às vezes eu e você vivemos ciclos de maldições. Não foi nem da nossa plantação, foi da plantação dos nossos pais, dos nossos antepassados, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Ah, pastora, mas daí eu já não sei, daí é com eles, né? É verdade. Só que nós, como filhos de Deus, nós precisamos ter a consciência em Deus de quem nós somos. O que nós queremos? Para onde nós estamos indo? Irmãos, é tempo de nós pararmos de andarmos inconsciente de quem nós somos. A nossa natureza é uma natureza divina. A nossa natureza é uma natureza celestial, ao qual nós fomos chamados e fomos escolhidos como filhos de Deus, uma geração santa, sacerdócio real. Só que nós precisamos viver como uma geração santa, como uma geração de sacerdócio real, uma geração de filhos e filhas escolhidas no coração do nosso Pai. Mas eu vou bater na tecla o porquê que nós ainda não conseguimos viver em plenitude como filhos de Deus.
Aí, se nós começarmos a olhar para trás e a mapearmos algumas situações da nossa vida, a gente vai ver que algumas áreas específicas da nossa história está sob o jugo de maldição, escravizado no pecado. Então, assim como o pecado ele abre brecha e ele faz um rombo, assim também a bênção do Senhor. Eu não quero falar sobre o pecado, sobre a maldição. Eu quero enfatizar aqui, meus amados, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Porque quando nós vivemos uma vida de princípios, uma vida de fidelidade na presença do Senhor. Quando eu falo uma vida de princípios e fidelidade, irmãos, eu não estou falando de dízimos e ofertas. Eu estou falando num todo, aonde nós somos fiéis no pouco e o Senhor nos colocará no muito. Aonde em pequenos e mínimos detalhes da nossa vida e da nossa história, nós não deixaremos passar, porque nós seremos fiéis em cada detalhe. E o Senhor nos colocará no muito. A bênção do Senhor, irmãos, quando nós vivemos e caminhamos debaixo dessa bênção em obediência, portas são abertas e caminhos são destravados. Eu poderia ficar a noite inteira enfatizando em pecado, maldição. Não, eu vou enfatizar na bênção, porque nós precisamos desse alinhamento na nossa vida. Nós precisamos estar nessa sintonia na estação do céu. Nós estamos vivendo aqui por ciclos e várias estações. O que eu falava essa semana para Deus: Senhor, eu quero viver essa estação que eu estou vivendo com clareza, com discernimento, sabendo o que eu preciso e o que eu não preciso fazer. Eu quero estar debaixo da estação do céu, aquilo que o céu está sintonizado. Então, meus amados, a gente precisa romper com algumas coisas nessa noite. Talvez eu e você precisaremos romper com algum pecado geracional, que não foi eu e você que plantamos, foi alguém lá atrás. Mas eu não estou jogando a responsabilidade do pecado e da maldição sobre a vida dos meus pais e dos meus avós. Eu preciso assumir quem eu sou, qual é a minha vida, qual é o meu caráter. Olhar para dentro de mim e pensar: Deus, eu estou conseguindo ser fiel no pouco? E quando eu falo pouco, irmãos, é detalhes. Sabe aquela mentirinha? Aquela mentirinha, bem, aquela omissão, bem pequenininha, que é imperceptível. Ah, meu marido não vai nem desconfiar. Ih, meu chefe, capaz, nem vai saber. Precisa saber. Irmãos, quando eu digo hoje essa palavra ser fiel no pouco, é em mínimos detalhes. Nós servimos um Deus de detalhes. A nossa vida, ela é o tempo toda formada e direcionada por mínimos detalhes. Esses dias eu conversava com o meu filho, o Emanuel, e o mais velho, e a gente começou a falar sobre casamento, sobre relacionamento, e ele falando, né, mãe, eu quero ser um marido top, né? Eu falei: filho, você vai ser o marido. Quer um segredo? Honre ao Senhor acima de todas as coisas. Ame esse Deus mais do que tudo e honre Ele, e você vai ser o melhor marido. Você vai ser fiel. Você vai ser aquele sacerdote que cuida da sua casa. Você vai ser aquele marido que cuida da sua esposa. Mas você precisa ter na sua mente: honre ao Senhor acima de qualquer coisa na sua vida. Irmãos, quando nós honramos o nosso Pai, quando nós honramos o nosso Deus acima de todas as coisas, nós conseguimos viver uma vida de fidelidade e obediência. Nós conseguimos viver uma vida de princípios na nossa história. E uma chave para nós rompermos, irmãos, uma chave não, são 3, né? 3 chaves para nós rompermos com algumas situações na nossa vida e na nossa história. Primeiro passo é reconhecer. Não tem como eu tentar identificar algo, identificar e não reconhecer.
Eu preciso olhar para a minha vida, eu preciso tentar identificar o que está fora do lugar, o porquê está fora do lugar, reconhecer. Segundo passo, confessar. E o terceiro, renunciar. Às vezes nós queremos viver uma vida de abundância, uma vida de transformação, de restauração. Um novo tempo. Acabou 2023, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Realmente, tudo se fez novo. Só que existem coisas lá atrás que precisam ser resolvidas. Tem dívidas lá atrás, igreja do Senhor, que precisam ser pagas. Porque se existe brecha aberta por pecados lá atrás, você não vai viver uma vida de abundância na presença de Deus. O que Cristo Jesus conquistou naquela cruz, Ele liberou sobre nós vida e vida abundante. Vida abundante é superabundância, é plenitude de alegria, de transformação, de gozo, paz na nossa mente e no nosso interior. Só que se eu não olhar para a minha vida e eu não reconhecer o que precisa ser mudado, eu não vou conseguir romper. É fácil olhar para a vida da pastora Thelma e reconhecer os erros dela. É fácil olhar para o pastor Léo aqui e reconhecer. Olhar para o meu marido, olhar para os meus filhos e reconhecer o erro. Mas quando se trata de mim, quando se trata de olhar, de uma autoanálise, de um autoconhecimento, de saber quem eu sou, é mais difícil. Porque são poucas as vezes que nós paramos e nos autoanalisamos. Ei, por que está acontecendo isso? Por que essa situação não muda, só se repete, entra ano, sai ano, é a mesma situação. Então é tempo, irmãos, de nós olharmos para a nossa vida e reconhecermos e confessarmos diante do Senhor. Aí lá em Deuteronômio, no capítulo 7, no verso 9, Moisés diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Irmãos, a bênção do Senhor, ela alcança até 1000 gerações. Só que viver debaixo de maldição, numa vida de pecado, não alcança 1000 gerações, mas alcança até a 4ª ou a 7ª geração. Aí a gente vai se deparar com pastora, mas eu estou debaixo da bênção, eu estou na bênção do Senhor, até 1000 gerações, amém. Mas será que você não está debaixo de algum jugo de escravidão, de pecado, de maldição? Algum acontecimento, algumas áreas de inconstância, algumas áreas onde eu e você não conseguimos romper em Deus. Será que não está debaixo de algum jugo de maldição, de escravidão? Nós precisamos estar em plenitude, plenos, irmãos, plenos debaixo da bênção do Senhor. Aí eu quero ressaltar aqui também, irmãos, que a maldição, ela não é um castigo de Deus. Não é. Ela não é. Não saia daqui pensando que a maldição, ela é um castigo de Deus, não. Mas ela é sim o resultado natural das nossas escolhas. Nós escolhemos viver debaixo da bênção ou da maldição. Está nas nossas mãos. Então, a maldição, ela não é um castigo, mas sim o resultado natural de nossas escolhas. Quando o povo de Israel vivia escravizado, por anos e anos e anos, tanto que esse livro aqui foi o último livro que Moisés escreve, os últimos capítulos, onde Moisés escreve trazendo as leis sobre o povo. Só que existia um jugo de maldição muito grande, porque aquele povo, irmãos, eles eram muito rebeldes. O tempo todo o Senhor estava ministrando, o Senhor estava liberando novas palavras, novos tempos, e eles estavam o tempo todo vivendo em volta de si mesmo. Semana passada o pastor pregou um pouquinho ali sobre a questão de quando o povo estava no deserto, quando Moisés se ausentou e deixou Arão à frente.
Então o tempo todo, aquele povo estava sob um jugo de maldição. Mas não porque Deus era ruim, era lei, Deus fazia acontecer mesmo as coisas. Graças a Deus que veio Jesus e nos trouxe graça. Mas as nossas escolhas vão definir o que nós vamos colher e viver amanhã. Hoje, às vezes, a gente está passando por uma situação difícil, e daí, às vezes, vai perguntar: meu Deus, mas o que eu fiz? Meu Deus, mas por que eu estou passando por essa situação difícil? Olha para trás, irmãos. Eu não estou acusando. Estou falando para você, olha para trás e vê se você não plantou algo errado lá atrás. 2024 você vai colher o que você plantou em 2023, irmãos. É fato. Só que se nós queremos iniciar... Irmãos, eu relutei para ministrar essa palavra, sabe por quê? Porque ela é muito confrontativa. Só que Deus falou exatamente assim: quer iniciar o ano rompendo, quer rompendo de 2024, é rompendo em fidelidade, em obediência, é rompendo com o pecado, é rompendo com as maldições, é rompendo com raízes contrárias que não são do Senhor e que não edificam e transformam e não agregam e acrescentam nada na nossa história. Deus deseja, meus amados, que seus filhos vivam em obediência e desfrute das bênçãos que Ele tem reservado para nós. Deus tem bênçãos reservados para mim e para você. Você pode dizer um amém? O Senhor tem bênçãos reservadas para nós. Nós temos acesso sobre essas bênçãos. Aí quando nós escolhemos viver, irmãos, o nosso próprio caminho, nós acabamos nos afastando das promessas e do propósito que Cristo tem para nós. Se nós escolhemos caminhar a nossa maneira, do nosso jeitinho brasileiro, não vai dar certo. Nós iremos nos afastar daquilo que o Senhor tem para nós. Então nós precisamos reconhecer áreas de falhas e de pecado. É preciso ter um arrependimento verdadeiro para ter um conserto genuíno com Deus, irmãos. Um arrependimento verdadeiro. É tempo de alinhamento com os céus, com aquilo que o Senhor tem para nós. Porque ou eu e você mudamos, ou tudo vai se repetir sobre a nossa vida. Eu não quero. Irmãos, eu reconheço. Esse ano faz 26 anos que eu estou numa caminhada com Cristo Jesus. Eu ainda reconheço áreas que precisam ser alinhadas. Até Jesus voltar, vai ter muitas áreas. Só que, por isso que as minhas orações, irmãos, nos últimos tempos é a seguinte: Deus, eu não quero mais viver inconsciente. Eu quero viver consciente de quem o Senhor é. Eu quero viver consciente de quem eu sou. Eu quero viver consciente do que eu preciso fazer e ser. Não posso mais viver inconsciente. Porque a grande realidade, irmãos, que algumas coisas, algumas situações na nossa vida e na nossa história é muito inconsciente. Muito inconsciente. Porque eu e você colhemos alguns frutos que foram plantados lá atrás. Pastora, mas como que eu vou saber disso? Irmãos, nós temos um acesso, nós temos chaves. O Senhor, Ele é um Deus que cuida de tudo na nossa história. E o Senhor, Ele nos entrega chaves. Nós temos acesso. Nós temos acesso a alguns ambientes do Senhor para as nossas vidas. Só que se nós não pegarmos essas chaves e abrirmos aquela porta, nós não iremos acessar, nem ver e nem desfrutar aquilo que está lá dentro para nós. É a mesma coisa que eu ter uma casa, ter vários cômodos, mas alguns cômodos ainda estão trancados. Mas eu tenho a chave. Está lá no meu molho, no meu chaveiro, mas eu não acesso. Se eu não acessar, eu não vou viver e eu não vou saber o que tem lá dentro. Eu não vou conseguir desfrutar do que tem dentro daquelas salas, daqueles ambientes, daqueles cômodos. Você está aí, igreja? Quem está aí, dá um glória. Não deixa eu sozinha aqui não, irmãos. Senão eu vou pregar 2 horas. Também não, né, pastor?
Irmãos, algo que eu tenho aprendido muito com Deus e com o Espírito Santo é acessar. É acessar. Deus, por quê? Por que eu sou assim? Por que eu tenho esse comportamento ainda? Irmão, semana passada, eu estava no devocional e eu estava orando em Deus. E eu estava falando, Deus, eu decido romper nessas áreas na minha vida. Eu decido romper. Irmãos, é difícil. É uma palavra, duas, decisão e romper. Se você decidir, opa, já está meio caminho andado. Se você não, meio caminho andado não, já está quase 100%. Aí quando você fala assim, eu decido romper, parece que você é puxado o tempo todo para trás. Parece que você regride. Parece que você é amassado. Sabe como que eu me sinto às vezes? Sabe aquela uva passa bem seca? Aquela uva passa que parece que é a mais velha que está lá no mercado? Aquela bem seca. Eu me sinto assim às vezes. Só que eu sei que quando eu me sinto assim, aquela uva passa bem seca. É porque está sendo extraído o melhor que há em mim. De Deus na minha vida. Só que não é fácil. Ah, pastor, é fácil falar. Quero ver viver. Nós precisamos viver. Nós precisamos parar com essa mentalidade, com esse vocabulário de que isso daí é para aquele irmão, isso daí é para aquela irmã, esse aí é para fulano, isso aí é para ciclano. Obrigada. Isso aí não é para mim não. Irmãos, é para nós. Isso é para nós. Existem áreas nas nossas vidas que ainda nós não desfrutamos porque nós não acessamos. Quem acessa, desfruta. Quem quer desfrutar da bênção de Deus aí? Acessa. Ora, busca, clama. Quer uma chave para isso? Oração. Quer outra chave? Jejum. Quer outra chave? Uma vida de temor a Deus. Quer outra chave? Tenha comunhão com o Espírito Santo todos os dias da sua vida. Como que você vai ter clareza daquilo que o Senhor tem para você se você não tem comunhão com Ele? Eu falava quarta-feira para as mulheres, como que eu vou saber aquilo que está no coração do meu pai, aquilo que Ele quer, aquilo que Ele gosta, se eu não tenho uma vida de relacionamento e intimidade com Ele? Irmãos, é impossível. Mas, irmãos, é impossível também quando você tem uma vida submetida, uma vida de comunicação, de diálogo, de relacionamento e de intimidade com o Pai, e você não saber aquilo que está no coração dele, não ser revelado os segredos ocultos do coração do nosso Pai sobre a sua vida e sobre a sua casa. É impossível. É impossível, irmãos. É impossível nós buscarmos e o Senhor não nos atender. É impossível nós batermos e a porta não se abrir. Jesus fala, aquele que bate, a porta se abre. Então, se algumas portas ainda não foram abertas, é porque você nem bateu. Você está esperando as coisas acontecer. Pare de esperar as coisas acontecerem na sua vida, irmãos. Tenha um posicionamento. É igual semana passada a palavra, no meu lugar não. Porque alguém vai viver. Irmãos, aquela palavra da semana passada foi sobrenatural. Foi top demais. No meu lugar não. Só que nós precisamos de um posicionamento para vivermos e acessarmos e desfrutarmos o que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Pararmos de esperar as coisas acontecer. Mas se acontecer no ano de 2024 eu vou fazer. Se acontecer, Didi, se entrar aquela promoção lá, eu vou fazer. Irmãos, tem coisas que nós precisamos fazer. E sabe o que acontece muitas vezes? O que não é para a gente fazer, a gente está fazendo. E o que é para fazer, a gente não faz. É tudo ao contrário. Meu Deus, às vezes eu falo, Senhor, o que acontece, Tiago? O que acontece? O que não é para fazer, eu faço. E o que é para fazer, eu não faço. Por isso que nós precisamos desse alinhamento com os céus, irmãos. Se nós queremos viver uma vida
diferente, uma vida sobrenatural, extraordinária, nesse ano, nós precisamos acessar, nós precisamos reconhecer, nós precisamos ser obedientes e fiéis a Ele. Faça votos, irmãos, faça propósito. Não consigo ler a Bíblia todo dia. Faz um propósito, um voto que você vai se obrigar. Mas nem que seja um versículo por dia, nem que seja ouvindo a Bíblia, nem que seja no teu carro, nem que seja lá esperando alguma coisa, você vai lá, abre o aplicativo da Bíblia aqui e acessa um versículo. Isso vai fazer a diferença no teu dia. Não tem como não fazer. Então nós precisamos parar, irmãos, de sermos o mesmo. Decida hoje romper em áreas que estão ainda travadas na sua vida. Áreas que ainda não teve mudança. Uma coisa que me deparei muito, irmãos, nesse começo do ano, foi que a gente quer viver o sobrenatural de Deus, a gente profetiza, a gente declara, a gente ora. Vou colocar um exemplo aqui, a nossa vida financeira. Eu quero romper, eu quero avançar, eu quero prosperar. Quantos querem ser prósperos aqui, irmãos? Você vai ser. Em nome de Jesus. Mas para isso você precisa viver em princípios. Não tem como eu viver prosperidade se eu não viver uma vida de obediência, fidelidade e honra. Prosperidade também, irmãos, e ter uma vida regrada em Deus. Quer romper financeiramente? Irmãos, não inicie o ano com as mesmas dívidas. Quando eu falei que algumas dívidas precisam ser pagas, são dívidas de perdões que precisam ser liberados sobre a sua vida e sobre a sua história. Se você quer romper o ano de 2024, você precisa liberar alguns perdões que ainda estão travados dentro da sua vida, dentro da sua alma. Chega de amargura, irmãos. É um novo tempo. Se você quer viver uma vida abundante financeiramente, pague suas dívidas. Pague suas contas, pague seus boletos. Tem gente que vem para Jesus, é uma nova vida, eis que tudo se fez novo. Isso é uma verdade. Só que, irmãos, quer romper na sua vida financeira? Se você tem dívidas lá atrás, volta lá e tenha conserto. Pastora, mas faz anos já. Está devendo para o banco, irmãos? Está devendo, está em pecado. É brecha aberta na sua vida. Quer prosperar? Feche todas as brechas financeiras que tem na sua história. Porque não adianta você ser um dizimista, um ofertante fiel. É claro que o Senhor vai repreender o devorador, vai. Só que se você quer romper no sobrenatural de Deus, sane as dívidas que estão lá atrás. Pastor, eu não tenho condições. Não tem condições? Você vai chegar diante do Senhor, você vai colocar essa dívida diante do Senhor e você vai falar assim: Deus, eu te peço perdão, porque eu devo, eu tenho esse saldo aqui, eu tenho essa dívida aqui no meu nome, Jesus. Eu tenho essa dívida no nome, irmãos, se é no teu nome, agora se você tem dívida no nome do ciclano ou do fulano, piorou, irmãos. Está travando a tua vida e a vida do abençoado que emprestou o nome para você. Irmãos, entenda uma coisa. Eu posso olhar para trás e ter uma dívida lá de 15 mil reais. Não, vamos colocar aqui de 80 mil reais. Eu tenho dinheiro? Eu não tenho nem 10%. Mas sabe o que eu preciso fazer, irmãos? Pastora, mas eu já pedi perdão para Deus. Deus já te perdoou. Já te perdoou, mas a dívida não está paga. Deus não paga dívidas. E enquanto essa dívida estiver em aberto, Satanás tem algo para cobrar de você. Tem certeza que você é fiel? E aquela dívida lá de trás? Irmãos, se nós queremos romper financeiramente e viver o sobrenatural de Deus, se você tem dívida, por favor, vai se consertar. Sabe o que é se consertar? É você chegar aqui, vou colocar um exemplo. Estou devendo o pastor Alex. Pastor Alex, eu estou aqui, eu devo para você.
Só que eu não tenho condições. Não tenho condições alguma. Só que eu vim aqui te pedir perdão. E a hora que eu puder, você vai ser o primeiro que eu vou pagar. Nem que seja R$20 por mês, eu vou pagar. Irmãos, você acha que você vai falar com alguém? Você vai pedir perdão? Ah, pastora, vou lá no banco agora pedir perdão? Vou ligar lá na financeira para pedir perdão? Aí, no caso, irmãos, você vai ter que pedir perdão diante do Senhor, né? Aos pés de Jesus. E você vai ligar, tentar fazer um acordo. Tentou fazer um acordo, tá fora de cogitação. Espera mais um pouco, faz um outro acordo. E tem dívidas que podem ser sanadas. Pode chegar a financeira e te ligar e falar assim, ó, a tua dívida de R$10.000 está em R$199, você pode quitar? Irmãos, eu já vi isso várias vezes acontecer. Várias vezes, várias e várias vezes. Só que não adianta eu continuar fugindo de situações que precisam ser pagas e resolvidas em todas as áreas da minha vida e querer romper. Eu vou romper só até uma parte, mas aquilo que eu preciso viver abundante, eu não vou conseguir viver. Você está entendendo, irmãos? Então pega essa chave, pega esse segredo. Se você está devendo, ora ao Senhor, pede perdão, reconhece e vai até onde você precisa ir. Pede perdão e renegocia essa dívida. Pastora, não tenho condições. Vai pedir perdão e você vai falar que assim que você tiver condições, você vai pagar. Você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Financeiramente. Você vai romper, irmãos. Isso é rompimento. Isso fecha brecha. Destrava caminhos. É muito forte isso daí, irmãos. Eu não estou falando para ninguém aqui não, tá? Vai achar, a pastora está falando para mim. Não, irmãos. Se nós queremos romper na nossa vida financeira, a gente precisa disso. Amém? Oh, Jesus, aleluia. Irmãos, uma ferramenta, uma chave para quebrar padrões de repetição na nossa vida é a mudança. É decidir mudar. Se nós queremos viver de um modo diferente e romper padrões que não são do Senhor sobre a nossa vida, decida viver uma vida de mudanças. A mudança, ela é a oportunidade para novas transformações na nossa vida. A mudança, ela é uma oportunidade para novas portas na nossa vida. A mudança, ela é uma oportunidade para novos caminhos e novos tempos na nossa história. Nós precisamos de mudanças, irmãos, mas mudanças permanentes em Deus. Porque decidir mudar, irmãos, eu já estou quase encerrando. Decidir mudar, às vezes é fácil. Ontem eu conversava com a pastora Rafa, e eu falava, né, pastora, decidir mudar é fácil, mas a gente permanecer naquela decisão e naquela mudança é difícil. É difícil. E nós precisamos, irmãos, permanecer naquilo que nós decidimos em Deus. Essa decisão, ela precisa ser em Deus. Essa decisão, ela precisa ser baseada na palavra de Deus. Essa decisão, ela precisa ser na vontade de Deus. Irmãos, nós estamos há 10 anos na cidade de Pinhais. Sabe qual é a palavra que define a minha vida nessa cidade? Permaneça. Permaneça. Irmãos, o maior desafio para mim vir para esse lugar foi aceitar vir para esse lugar. Eu nunca quis vir para esse lugar. Eu nunca quis Pinhais. Eu não queria sair da zona de conforto. Eu queria viver sempre do meu jeito. Só que quando eu decidi, irmãos, ouvir a voz do Senhor e obedecer, viver aquilo que o Senhor tinha para mim, não o que eu queria, as coisas começaram a acontecer. A gente falou um pouquinho naquele vídeo, mas não é nem 10% do que nós vivemos neste lugar e nessa cidade. Foi entregue uma terra em nossas mãos. Foi entregue um povo. Foi entregue, irmãos, uma responsabilidade muito grande. Não porque nós somos capazes, mas porque existia um coração. E o que define a nossa vida aqui nessa cidade é essa palavra: permaneça. Porque aquele que permanece dá frutos.
Lá em João, no capítulo 15, Jesus fala da videira verdadeira, que Ele é a videira, que o Pai é a videira verdadeira. E que aquele que permanece nele, no versículo 7, diz bem assim, irmãos: aquele que permanece em mim, as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Só que essa palavra, ela não é uma varinha de pirim-pim-pim, não é a lâmpada do gênio que você passa e o teu desejo acontece, não. Se você permanece nele, enraizado, arraigado, na presença, na palavra, em obediência, você vai pedir tudo o que você quiser e será feito. Isso é uma promessa, irmãos. Quem fala isso não é João, é Jesus. Se eu quero viver algo em Deus, eu preciso estar alinhada e permanente nele. Então as nossas decisões precisam ser decisões permanentes nele. Aí lá em 1 Coríntios, irmãos, no capítulo 2, no verso 9, diz assim, você já conhece essa palavra: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para todos aqueles que o amam. Tem filhos de Deus que amam o Pai aqui? Tem filhos de Deus que amam a presença de Deus aqui, irmãos? O que o Senhor tem preparado, nem olho viu, nem jamais penetrou em coração humano. É sobrenatural. É uma vida de graça, é uma vida de alegria, de plenitude. Vai ter luta, vai, mas em tudo o Senhor vai ser com você. Quando nós vivemos uma vida de alegria, uma vida de plenitude, nós passamos por situações, mas nós sabemos: Senhor, eu sei que o Senhor é a minha força, eu sei que a tua vara e o teu cajado me consolam, eu sei que o Senhor é aquele que me sustenta em todas as situações da minha vida. Só que essa palavra é para todos aqueles que amam a Jesus, que reconhecem Ele como seu único e suficiente Salvador. É isso que Deus tem preparado para mim e para você, irmãos. Só que se a sua visão, a minha e a sua visão, não estiver alinhada com essa palavra, a nossa visão precisa ser em fé, esperança. Essa palavra, ela precisa estar constantemente, diariamente, principalmente nos dias difíceis. Nós precisamos trazer à memória todos os dias aquilo que nos dá esperança. Nós precisamos viver pela fé e não pela vista. Meu amado, trazer à memória todos os dias aquilo que nos dá esperança vai mudar a nossa mentalidade. E quando muda a nossa mentalidade, nosso comportamento muda, as nossas ações mudam, as nossas palavras mudam, irmãos. Só que a gente precisa trazer essa realidade do céu na terra todos os dias sobre nós. Essa realidade de uma vida de esperança todos os dias sendo implantada dentro de nós, na nossa mente, no nosso cotidiano. Traga todos os dias à memória aquilo que te dá esperança, irmãos, as promessas, a vida eterna, uma vida nova, uma vida abundante, um novo direcionamento, uma nova oportunidade, irmãos, plenitude, uma vida abundante, de plenitude, de alegria, de força, na nossa mente, na nossa vida. Só que uma coisa eu tenho certeza, irmãos: se permanecermos nessa visão e com essa mentalidade, pode vir o que vier, nada vai te abalar. Se você permanecer, nada irá te abalar. Pastora, mas quando vem a luta, meu Deus, parece que eu vou morrer. É verdade. É verdade. Mas nada irá te abalar. Nada. Vai vir o mar revolto. Sabe aquela onda do tsunami? Vai vir. Ela não vai te derrubar. Você vai permanecer em pé. Porque aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e nós caminhamos dentro daquilo que Cristo tem para nós, nada irá nos derrubar, nada irá nos separar daquilo que Ele tem para nós, dos propósitos que Ele tem sobre nós, irmãos. Você é uma flecha. Tem flecha de Deus aqui?
Você é uma flecha. Nós somos uma flecha. Irmãos, flecha não tem vida própria. Opa! Quem é flecha aqui? Vamos ver se vai todo mundo levantar a mão ainda. Flecha não tem vida própria. Flecha não se lança sozinha. Flecha não se lança aonde ela quer. Flecha, ela é lançada ao seu destino pelo arqueiro. Talvez você esteja num ambiente, pastora, mas está muito difícil. Meu Deus, aonde será que o Senhor vai me lançar? Meu amado, para essa flecha ir mais longe, Ele vai ter que puxar muito para trás, para trás, para trás, para trás. Aí você vai ter a impressão que você está regredindo. Meu Deus, mas eu estou me posicionando, eu estou vivendo numa vida de obediência. Puxa vida, Senhor, eu estou buscando, eu estou jejuando, eu estou tentando ter uma vida de intimidade, mas parece que quando eu me posiciono a romper em áreas específicas da minha vida e da minha história, parece que tudo vem ao contrário. Parece que eu vou regredindo dentro de mim mesma. Meu amado, é o arqueiro te puxando, mas puxando com força. Porque quando Ele lançar você, você vai alcançar um lugar mais longe do que você já foi. Você vai alcançar um lugar muito mais alto do que você já foi. Cristo é o teu arqueiro. Tem flecha aqui? Tem flecha de Deus aqui? Levanta. Vamos se colocar em pé neste momento, meu amado.